Voltamos com o Justiça Cidadã, que esclarece a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. O Wellington Kermes. Eu, Wellington. Mônica Marçal. Que vinheta linda na TV Votorantim, hein? Cada vez melhor essa TV, viu? Que bacana. E é bom que você que está em casa participe, viu? Fala para tua família, viu? Vamos fazer esse canal aberto. O que nós queremos aqui da nossa cidade? Então, esse é o nosso espaço. Eu tenho certeza que essa ideia é do Wellington. Essa TV não é do Wellington, não é da Mônica, essa TV é nossa. Então, nós temos aqui que dirigir essa TV em benefício do quê? Da nossa cidade. E o doutor Rodrigo Krieger, nosso presidente da subseção aqui de Votorantim, né? Ele encaminhou aqui palestra do mês de julho. Parece que o Carlos André tem um vídeo aí, né, Carlos André? Da OAB, não é isso ou não? Dá para soltar, por gentileza? Vamos lá. Dos cônjuges. Não. Ó, que bacana, hein? Rodrigo Krieger, parabéns. Então agora nós vamos veicular aqui também no Justiça Cidadã as palestras que serão realizadas aqui pela subseção de Votorantim. E a primeira é da doutora Kátia Bulos, que passou aí, falar sobre os direitos sucessórios dos cônjuges. Que bacana, né? Porque nessa vida, né, Sibeli, ninguém fica para semente, é isso ou não? Um dia nós vamos. Então, por isso também, que como nós não sabemos o nosso dia, e quem sabe é o homem lá de cima, nós temos que ter uma vida exemplar, nós temos que dar exemplos, viu? Não é só a falação, é a ação. Então, e aqui a doutora Kátia vai falar sobre os direitos sucessórios dos cônjuges. 13 de julho, às 19 horas, na Casa do Advogado. E o doutor Edson Knippel vai falar sobre a reforma do Código de Processo Penal. E dia 28 de julho. E dessa reforma, eu creio que ele também vai passar, vai falar sobre essa legislação, né, doutor, que nós estamos debatendo aqui, e que está o nosso bate-papo muito gostoso, mas a Cibele está falando aqui, viu? E o Carlinhos colocando aqui os papéis, viu? Calma, Lindinalva está mandando um abraço para o delegado Pupim e também para o doutor Wagner. Diz que o tema é interessantíssimo. Parabéns ao Justiça Cidadã, que sempre traz um tema de extrema importância para nós, votorantinenses. Lindinalva, muito obrigado pela sua participação. O Antônio da Vila Nova. Doutor Wagner, essa lei não é para ajudar aquelas pessoas que vão presas porque furtaram uma margarina no mercado, por exemplo, a não se tornarem bandidos perigosos dentro da cadeia, que é uma verdadeira escola do crime. É uma pergunta. Sim, essa lei veio justamente para corrigir essa situação. Ou seja, hoje o que nós tínhamos era um emprego desfreado dessa medida de extrema necessidade, qual seja, da prisão preventiva. E agora, com essa nova legislação, ficou muito mais latente uma verdade já vivida. Só restarão presos, provisoriamente, aquelas pessoas cuja periculosidade assim indicar. Porque essa é a grande verdade com relação às nossas penitenciárias. Como disse um grande juiz filósofo brasileiro, é uma fábrica de loucos. Nada mais que isso. É, aqui também, esses daí que são presos também deixa a gente louco, né? Você que telespectador deixa. Quando não deixa louco, deixa a gente morto, né? Ou, senão, mais pobre do nosso patrimônio. Tomás Martins está mandando um abraço e parabenizando pelo brilhante programa que é veiculado pela TV Votorantim, que é o Justiça Cidadã. Tomás, e realmente a gente faz com muito carinho esse programa aqui,
para a nossa população, como eu tenho certeza que você faz o seu. Obrigado, Tomás, um abraço. Eliane, do Jardim Paulista, sou a favor da lei. Aqui, você vê como que é bacana, realmente, a Eliane, que ela está entendendo o espírito que o senhor está colocando, que é dessa infração de menor potencial ofensivo, vamos dizer assim, uma pena até 4 anos, um crime leve, né, doutor? Na verdade, não só para as infrações ditas de menor potencial ofensivo, que já é uma expressão de ordem técnica utilizada pelo Juizado Especial Criminal. Na verdade, é para quase todo tipo de infração, desde que a situação assim permita, situação essa também avaliada à luz do próprio indivíduo. E aqui nós temos a doutora Alessandra Martinelli. Obrigado, doutora, pela sua participação. A senhora que mora no Jardim Archila, uma advogada, né, doutora? A senhora conhece, né? Conheço. Ela fala assim, doutor Wagner, a lei pode aumentar a impunidade no país? Olha, muito bem colocada, hein? Porque do que se noticia, estão saindo mais de 100 mil presos. Será que vai ter emprego para 100 mil pessoas? Ou será que eles vão voltar nessa roda gigante? Eu estou embarcando na doutora Alessandra, doutor. Geraria impunidade se essa lei abarcasse alguma norma de ordem penal no que se refere à descriminalização ou mesmo o impedimento da condenação. Essa lei apenas visa abrandar a situação da prisão temporária e prisão provisória, preventiva. Nada mais. Ou seja, a lei não vai influir no julgamento do caso em concreto no que se refere a apurar se o indivíduo merece ou não uma condenação. O que a lei vai é orientar o julgador enquanto corre o processo a saber se o cidadão vai poder responder ao processo solto ou não. Doutor, tanto o senhor fala aí, o senhor está insistindo que não só deve ser considerado culpado após a decisão, é isso? Com o trânsito em julgado definitivo. Olha só o que o doutor fala. Mas eu quero fazer para o doutor uma pergunta. Será que o trâmite, será que a rapidez do processo, quando a pessoa está presa, é a mesma daquele que está solto? Não. É dado um certo privilégio para os processos que cuidam de réu preso. Por quê? Por conta do fator preservação da dignidade da pessoa humana. Sabidamente, porque o nosso judiciário não consegue absorver todos os processos da mesma maneira. Então, cuide-se daqueles que estão presos, inclusive em prol da manutenção da prisão. Porque o excesso de prazo na investigação criminal ou mesmo na instrução criminal pode suscitar um período de relaxamento. Olha só, então é mais ou menos, né? Quando se fala que está se colocando várias pessoas aí. A regra, o que é? É liberdade. E a exceção é a prisão. Poxa, mas o trâmite, a celeridade do processo são diferentes. Quando o réu é preso, o processo tem uma decisão rápida. Quando o réu está solto, é o Pimenta Neves aí, viu? 11 mais 11 são 22, mais 11 são 30, viu? E assim vai, viu? Basta ter um bom advogado. E o doutor Wagner é um bom advogado, hein? Carlos Cunha, do Centro de Votorantim. Como advogado criminalista, o senhor defende acusados de crimes e o que o acusado quer é ser livre, não ficar preso. Essa lei não vai ajudar mais os advogados dessa área também? Porque o que é preciso é reformular o sistema prisional. Carlos Cunha, do Centro. A lei não veio beneficiar a atuação de um advogado ou mesmo beneficiar um criminoso. O que a lei veio é apenas focar o seguinte: a liberdade é regra, a prisão é exceção. Se dentro desse contexto a defesa conseguir subsumir o seu cliente, é evidente que ele vai ser agraciado pelas benesses legais. Mas isso, friso, em prol da sociedade, porque essa é a grande verdade, inclusive com relação a esse alarmante número de pessoas que serão supostamente postas em liberdade. Não serão pessoas de periculosidade reconhecida, serão pessoas, e ainda, por mais que o doutor, com a sua longa prática, respeitável prática, diga que não são passíveis de ressocialização... Infelizmente. Mas, enfim, são pessoas em favor de quem é justo dizer, são pessoas ainda não contaminadas por essa nova vertente criminosa, porque a sociedade não pode cerrar os olhos para o seguinte: o sistema prisional hoje é mais do que uma fábrica de loucos, ele está servindo para permitir que alguns tipos criminosos acabem arregimentando pessoas que até então nem pensavam em fazer parte de facções ou coisas do tipo. Marcos, do Jardim São Pedro.
Ele comenta, a lei deveria favorecer a comunidade, porque o que percebo é que quem está sendo favorecido é o crime. Esse é um comentário do Marcos do Jardim São Pedro. Na medida em que a lei é genérica, na medida em que a lei é geral, ela é irrestrita, ela sempre vai favorecer a comunidade, porque perceba, a lei não diz vai aplicar para fulano ou para beltrano, vai ser aplicada para todos. Logo, todos, por vivermos em sociedade, estamos sujeitos, por bem ou por mal, a uma hora ou outra, nos vermos sujeitos a uma investigação criminal. E quando estivermos diante de uma investigação criminal, ainda que inocente, benza a Deus que temos essa lei favorável, porque esse é o critério legal. Respeitar a dignidade da pessoa humana enquanto sobre ela pairar a presunção de inocência. O que eu não estou favorecendo, e nem a lei está favorecendo, pessoas que são consideradas culpadas. O que a lei está criando é uma barreira para que não se antecipe uma punição inadequada, sobretudo para coisas leves, como furto, apropriação, etc. Doutor, o Carlinhos está falando coisa leve, mas se o cara levar aqui o meu bonezinho, não é leve não, que eu comprei com muito suor aqui, né, Carlinhos? Joaquim Gomes do Amaral, obrigado, Joaquim, você aqui do Jardim Paulista, obrigado pela sua participação. Essa lei é retroativa ou é aplicada após a sua vigência? É uma lei de ordem processual penal, então ela se aplica a partir do momento de sua vigência. Pois não, como que é, doutor? É uma lei de ordem processual, então ela se aplica a partir da sua vigência. A sua retroatividade é bastante complicada, porém, isso é o que deve ser compreendido. É meio complicado falar em retroatividade nesse tipo de legislação, porque se o indivíduo se encontra preso, então ele está sujeito à lei por estar preso. Compreende? É nesse sentido que o Joaquim fala. Sim, as pessoas que já estão presas hoje, com certeza, ela poderá ser pleiteada, ou seja, no entanto será, Joaquim, que aí está se falando que mais de 100 mil pessoas sairão do cárcere em face dessa nova legislação. Edivaldo do Vossoroca, obrigado, Edivaldo. Vossoroca, está ligadinho aqui no Justiça Cidadã. A edição da nova lei está dando um nariz de palhaço para a polícia, que prende. Realmente realmente presídio não educa ninguém. Já é consabido, e essa lei veio confirmar isso, que o nosso sistema prisional não educa, e muito mais do que não educar. Acaba fomentando o aumento de bandidos verdadeiramente perigosos. Para essa situação é que ela foi criada, ou seja, impedir que pessoas ainda recuperáveis não sejam influenciadas e arregimentadas por pessoas perigosas.